na mesma aula, os temas relativos à responsabilidade civil e ato ilícito propriamente dito. Então, por uma questão de metodologia, eu vou falar en passant sobre o que é a responsabilidade civil, o Instituto da Responsabilidade Civil. Vamos fazer uma abordagem sobre o ato ilícito, e aí no nosso próximo encontro falamos mais sobre a responsabilidade civil. Tá? Eu não pretendo, portanto, exaurir o tema apenas hoje. Eu quero hoje focar nos artigos 186 e 187, e aí no nosso próximo encontro a gente fala sobre a responsabilidade civil e fala sobre as exclusões de responsabilidade civil decorrente da aplicação do artigo 188. Tudo bem? Então vamos começar. Inicialmente, fazer um apanhado histórico sobre a origem desse instituto chamado responsabilidade civil. Antes, contudo, é necessário dizer que para que haja responsabilidade, é necessário que haja um ato ilícito. E para que haja um ato ilícito, é necessário que se verifique um dano. Não há como você falar, dentro da perspectiva do direito civil brasileiro, em ato ilícito, sem concatenar a junção de dois elementos, a antijuridicidade, ou ato antijurídico, e também o dano. A antijuridicidade é a conduta que se opõe àquilo que prevê a norma. E o dano é o resultado, é a consequência da conduta antijurídica que causa no indivíduo uma diminuição patrimonial, seja esse patrimônio material, seja esse patrimônio imaterial, seja ele de caráter objetivo, seja de caráter subjetivo. Né? O dano patrimonial material, ele pode ser acerca de um bem que você possua, o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, a mobília da sua casa, o seu imóvel. O imaterial pode ser o seu nome, a sua imagem. E o subjetivo, né? As questões relativas ao seu conforto, à sua paz de espírito, né? A ensejar, nesse segundo caso, o que nós chamamos de dano moral, e no primeiro caso, dano material, o dano patrimonial, certo? Então, vamos fazer essas considerações e vamos voltar um pouco no tempo. Trouxe aqui nesse primeiro slide uma transcrição do livro do Êxodo, que trata basicamente das regras que eram definidas para fins de punir aquele que eventualmente causasse ofensa a outro. E dizia, né, e diz a Bíblia, né, no livro do Êxodo, se houver morte por morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, desde os tempos imemoriais, e aí eu estou falando de um livro que tem mais de 2.000 anos de existência, né? Pelo menos a parte do Êxodo que está associada ao Antigo Testamento é muito mais antiga, né? E desde aqueles tempos, a civilização se preocupou em punir o ofensor, imputando a ele a mesma dor causada no ofendido. Então, a finalidade de ser da lei de Talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente, nada mais é do que causar ao ofensor a mesma dor causada ao ofendido, na mesma proporção. Certo? Esse instituto da ofensa ao ofensor, né, do revide ao ofensor, ele vai estar presente em outros institutos do direito antigo, como, por exemplo, nas cobranças de dívidas na Roma antiga. O devedor que não pagasse as suas dívidas tinha por punição ser esquartejado em tantas partes quanto fossem os seus credores. Né? E cada credor ficaria com a parte do seu corpo. Aquilo ali simbolizava o fim do devedor, do mal pagador. Né? Com o decorrer do tempo, a sociedade foi aperfeiçoando as suas relações, as suas interações, e eles acabaram, então, não mais punindo o ofensor com a mesma dor causada ao ofendido, e sim ressignificando a imposição dessa dor através da pecúnia, né, da imposição de pena pecuniária, ou seja, fazendo com que o ofensor fosse destituído do patrimônio dele para responder pelo dano causado ao ofendido. E aí, com isso, você passa a ter, né, o início daquilo que posteriormente se veio chamar de lex Aquilia, né?
E Alex Achille tinha exatamente este condão, o Instituto de Direito Romano, que tratou por dar um novo significado à punição imposta ao ofensor, tá certo? Fazendo com que ele respondesse com seu conjunto de bens, o seu patrimônio, os danos causados a terceiros, tá certo? Muito bem. Então, feitas essas considerações, a partir dessas premissas, desenvolveu-se o Instituto da Responsabilidade Civil, que nada mais é do que o campo do direito voltado a investigar, identificar e buscar mitigar os efeitos provocados na esfera jurídica pelos atos ilícitos com efeitos danosos. Mais uma vez, você não pode falar em ato ilícito sem efeito danoso, porque então você não tem propriamente o ato ilícito, você tem uma conduta antijurídica, mas que no final das contas não é considerado um ato ilícito do ponto de vista do direito civil, porque não causou dano a terceiro. Exemplo, se eu atravesso um sinal com a sinalização no vermelho, eu estou praticando um ato antijurídico, mas ainda não pode ser considerado ilícito, porque se eu cruzar o sinal vermelho e não atingir nenhum transeunte, né, nenhum pedestre, muito menos causar dano a veículo de terceiro, eu não cometi nenhum ato ilícito, e sim um ato meramente antijurídico. Agora, se no avançar do sinal vermelho eu acabo atingindo um pedestre, acabo atingindo um ciclista, um motociclista, ou até mesmo um outro veículo, o seu condutor e as pessoas que estão dentro daquele veículo, causando danos a essas pessoas que eu acabei de citar, aí sim você há que falar em ato ilícito propriamente dito. Porque além da conduta antijurídica, ou seja, avançar o sinal no momento em que eu não é permitida a passagem, né, teve como consequência imediata danos causados à esfera patrimonial de terceiros. Tudo bem? Muito bem. E o Instituto do Direito Civil Brasileiro dá tratamento epistemológico a esse tipo de fato, de fenômeno. Qual é ele? Vamos aqui ver, então, no nosso próximo slide. Tá? Primeiro, que o conceito de ato ilícito é aquele ato praticado em desacordo com a norma e que causa dano a terceiro. O dano, como nós vimos, é a ofensa à esfera patrimonial do terceiro. O patrimônio pessoal, o patrimônio personalíssimo, são os objetos sobre os quais se preocupa, né, a perspectiva da responsabilidade civil. Muito bem. Você tem dentro da teoria da responsabilidade civil duas figuras, né? A teoria objetiva e a teoria subjetiva. A teoria objetiva é a teoria pela qual você atribui responsabilidade civil ao indivíduo, independentemente dele ter agido com a intenção, ou seja, independentemente de culpa. Já na teoria da responsabilidade civil subjetiva, é necessário que você identifique se o indivíduo, ao agir, agiu com culpa, teve a intenção de produzir aquele resultado, porque senão não há que se falar na responsabilidade civil desse suposto ofensor, tá certo? Então, dentro do campo da responsabilidade objetiva, o que você vai identificar de elementos? A conduta do agente, o dano que ele eventualmente produziu e o nexo causal, ou nexo de causalidade, que é exatamente o liame que liga a figura do agente, a conduta do agente ofensor, ao dano por ele produzido. Mas observem, na responsabilidade objetiva, eu não vou verificar se esse indivíduo agiu ou não com a intenção de produzir o resultado danoso. Eu vou simplesmente verificar se entre a conduta dele, né, se da conduta dele decorreu o dano. Então, vamos aqui tomar um exemplo do prestador de serviço. O sujeito foi na sua casa fazer um serviço de eletricidade, fez uma ligação errada, tá certo? Por um descuido, uma distração, ou como diria o querido desembargador Silvio Capanema, por algum desvio cibernético, ele acabou deixando de fazer uma ligação adequada, correta, e como consequência desse erro que ele cometeu no procedimento dele, acabou havendo um curto-circuito que queimou, incendiou parte do imóvel no qual ele estava trabalhando. Independentemente dele ter agido ou não
de forma intencional, a responsabilidade que se aplica a este indivíduo nessa circunstância é a teoria da responsabilidade objetiva, na medida em que, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de profissional se sujeita a responder pelos erros que eventualmente ele vir a praticar. E ainda que você não queira tratá-lo à luz do Código de Defesa do Consumidor e quiser tratá-lo sob a perspectiva do Código Civil, que trata da figura do prestador de serviço no contrato de prestação de serviço, só me perdoe, eu não sei se é lá pelo 640 e pouco, que é a parte do código que trata da prestação de serviço, mas aí também repousa a responsabilidade objetiva. Um outro ponto que é interessantíssimo e fundamental para que vocês saibam quando aplicar a responsabilidade objetiva. A lei assim determina. Então, sempre que a lei disser que a responsabilidade de determinado sujeito, ela existe, né? Ele responde por perdas e danos, ele responde pelos atos que ele praticou, você está diante, então, da responsabilidade objetiva. Não há que se questionar ou verificar se esse indivíduo tem ou não culpa no proceder dele. A lei já está dizendo que sim. E aí, eu os remeto às disposições do artigo 37 da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado. De acordo com a Constituição, os atos praticados pelos agentes públicos atribuem à administração pública responsabilidade. Isso quer dizer que todo aquele que age em nome do poder público e causa dano, ainda que não intencional, a terceiro, a administração pública vai responder pelos atos desses seus agentes objetivamente. Não há que se verificar ou falar em intenção ou não do agente. E eu digo mais, não se limita a apenas a administração direta. Aplica-se essa regra também à administração indireta e àqueles a quem a administração fizer concessão. Então, por exemplo, as empresas de transporte aéreo, as empresas de transporte terrestre, as empresas de transporte marítimo, todas elas respondem objetivamente pelos danos que causarem aos seus clientes, tá certo? Que causarem a terceiros. Por quê? Porque são concessões de serviço público. A atividade do transporte é uma atividade privativa da União. E a União, dentro do seu poder discricionário, ela delega essa capacidade, essa competência, para que os particulares a explorem. O transporte público municipal, idem. O transporte público municipal é uma concessão que o município faz para os interessados em prestar o serviço de transporte público. E na feita que eles recebem essa concessão do poder público, eles também passam a responder objetivamente pelos danos que porventura causarem aos seus usuários. Então, observem que dentro do campo da responsabilidade objetiva, eu tenho nesse contexto a lei como sendo o marco definidor de quem irá responder pelos atos que eventualmente praticar. Aí existem algumas questões controvertidas, até hoje, né? Como, por exemplo, a responsabilidade civil do médico. O médico responde civilmente de forma objetiva quando o erro da atuação dele decorrer de uma negligência, né? Que ele deixou de observar um procedimento. Aí a responsabilidade passa a ser objetiva. Mas quando você verifica que o problema ocasionado decorreu não mais da ação exclusiva do médico, mas do comportamento do paciente, aí você não vai falar em responsabilidade civil do médico. Por quê? Muitas vezes o médico prescreve uma dieta para o paciente depois que ele se submete a um determinado procedimento cirúrgico. E pode acontecer do paciente, por teimosia e ignorância, né, deixar de observar as restrições alimentares que o médico prescreveu e, por conta disso, acaba se sujeitando a adquirir algum tipo de infecção não contemplada no tratamento. Por exemplo, comer comida gordurosa ou, como se diz no vulgo, né, comida remosa. Isso pode trazer problemas para a cicatrização de tecidos. Isso pode levar a uma infecção da área onde houve intervenção cirúrgica. E nesse caso, a responsabilidade, ela é do médico? Não, é do comportamento do paciente que não observou a prescrição que havia sido dada, porque em circunstância normal, o paciente não teria desenvolvido esse quadro de infecção no local onde foi submetido à cirurgia.
Mas você vai levantar a mão e dizer, meu professor, e se porventura o paciente desenvolveu algum tipo de infecção no local da cirurgia, mas não por culpa dele, por culpa, sei lá, de um erro no procedimento? Aí sim, a literatura médica ela também prevê a possibilidade do paciente desenvolver algum tipo de intercorrência no pós-operatório. Aí é verificar se essa intercorrência é uma daquelas contempladas dentro da literatura médica ou se realmente aconteceu por erro do procedimento que foi feito no processo pós-cirúrgico, tá certo? Por isso que eu digo que falar da responsabilidade civil do médico ela é extremamente controvertida, porque existem situações que de fato estão ligadas a erro de procedimento, mas muitas vezes não estão. E muitas vezes o resultado pretendido com a cirurgia acaba não sendo obtido. E em boa medida, em virtude do metabolismo do paciente, que não colabora para a melhora ou melhor resultado que se pretendeu alcançar através da intervenção. Por exemplo, o diabético. O diabético ele oferece um risco cirúrgico muito alto. Por quê? Porque ele tem um problema inato com a cicatrização de tecido por conta do alto índice de açúcar que ele apresenta. Então, a literatura médica prevê um tratamento específico para esse tipo de paciente, de modo a que a sua recuperação se dê no melhor tempo possível e ao menor custo em termos de danos para o paciente. Então, quando eu falo de responsabilidade, eu tenho que verificar se o profissional da área de saúde agiu com observância às técnicas desenvolvidas para a prática daquele ato cirúrgico ou daquele tratamento, né, que se buscou com ele, ou se ele inobservou. Né? Hoje está tendo uma controvérsia no cenário político com relação a profissionais da área médica que prescreveram tratamento preventivo ou precoce à questão da Covid-19. É aquela coisa, não existe na literatura médica, a priori, um tratamento específico para a Covid-19. Então, alguns profissionais estão se arriscando através de métodos inovadores ou através do sistema de tentativa e erro, buscar meios de se tratar preventivamente ou precocemente a doença. Não se sabe se há resultado efetivo ou não, porque ainda não existe histórico. Alguns casos não têm tido êxito. A gente tem tido conhecimento de pessoas que foram a óbito porque tomaram doses elevadas de determinado tipo de medicamento ou que fizeram um tratamento que, no final das contas, se mostrou inadequado ou até mesmo impróprio para esse tipo de afecção. Daí porque, né, tem havido uma guerra de narrativas para defender se determinado ponto ou determinada opinião deve prevalecer sobre a outra. Então, assim, de antemão, eu não tenho como responder se o médico que faz uso de um tratamento experimental ou experimenta fazer um tratamento no seu paciente tem responsabilidade ou não. A priori, né, dado o cenário circunstancial, né, e dada a excepcionalidade do caso, eu diria que em um determinado momento ele não tem responsabilidade. Né? Mas, em se comprovando da ineficácia do procedimento, aí sim, havendo uma literatura robusta, né, e comprovação científica de que o tratamento precoce não funciona, aí sim você há que falar em responsabilidade. Mas até lá, penso eu, salvo o melhor juízo e com todo respeito à opinião divergente, que não há como você falar neste momento de responsabilidade civil do profissional que atalhou pelo caminho da adoção de procedimento experimental para saber se esse tratamento precoce tem resultado ou não. Eu, por exemplo, professor de vocês, eu estou dentro do grupo de pessoas que está sendo observada no experimento conduzido pela UEA de aplicação de injeção. Né? Eu já tomei 2 injeções Coronavac e agora, semana passada, eu tomei, até me senti um pouco cansado, né? Talvez tenha sido consequência da injeção, tomei a AstraZeneca. Né? Mas além da sensação de cansaço, eu não tive nenhum outro tipo de acometimento, né? Não tive febre, não tive enjoo, não tive dor de cabeça, não tive nada, só tive simplesmente no sábado, um dia após eu ter tomado a injeção, uma sensação de cansaço muito grande. Né? Aí repousei durante algum tempo e após isso eu me senti um pouco melhor. Né? Acredito que pode ter sido consequência dessa injeção que eu tomei. Né? Aliás, não apenas com a AstraZeneca, mas as 2 vezes que eu tomei Coronavac também eu senti esse cansaço.
Fora isso, eu não senti absolutamente nada. Não houve alteração da minha pressão, não tive sensação de febre, tá certo? Mas é um procedimento experimental, porque se eu estou sendo submetido a um experimento de campo de larga escala, eu faço parte de uma experiência, portanto, eu estou sendo submetido a um tratamento experimental. Até agora, não tive nenhum tipo de intercorrência por conta disso, Deus queira que eu não vá ter mesmo até o final. Muito bem. Né? Então, eu acredito que eu deva ter explicado melhor essa questão da teoria objetiva, colocando esses exemplos e esse conceito para vocês, certo? Vamos falar agora, e essa talvez seja um pouquinho mais complicada, né, da teoria subjetiva da responsabilidade civil. Aí, após essa explicação, a gente entra na análise do artigo 186 do Código Civil. Muito bem. Falei para vocês que a teoria objetiva ela observa a conduta do agente e o dano que essa conduta produz. E não se preocupa em saber se esse agente agiu ou não com a intenção de produzir o resultado. Mas, quando eu lido com a responsabilidade pelo prisma da teoria subjetiva, aí sim é necessário saber se o indivíduo agiu ou não com a intenção de produzir o resultado, se não teve a intenção, mas ainda assim acabou produzindo porque assumiu o risco, né, de produzir o resultado, e aí você está diante da teoria subjetiva, porque aí, nesse caso, o elemento culpa passa a ser observado como preponderante para definir se há responsabilidade do agente ou não. Muito bem. E aí você vai também ter os outros elementos, né, que é a conduta do agente, o dano produzido pela conduta do agente, o nexo de causalidade ou nexo causal, que é a linha, né, que é o liame que liga a conduta ao dano, ou seja, por conta daquela conduta, chegou-se aquele dano. Isso aí é o nexo de causalidade. E também a culpa, se o indivíduo, ao agir, agiu com a intenção de produzir o resultado danoso ou, ainda que não tenha tido a intenção de produzir o resultado danoso, assumiu o risco de vir a produzir aquele resultado danoso. Né? Se você me perguntar de bate-pronto, se essa hipótese da teoria subjetiva ela se aplica de modo mais assim justificável às hipóteses de experimento com medicação alternativa, com medicação para tratamento precoce e tudo mais, eu diria que talvez tenha mais afinidade com isso do que a teoria objetiva, tá certo? Porque na hipótese, ainda que você não tenha intenção de produzir resultado, o fato de você estar lidando com um tratamento experimental pode produzir resultados diversos daquele do pretendido, porque é um experimento. E o experimento, no campo da ciência, em boa medida, funciona com tentativa e erro. Se você tentar e der certo, bem. Se você tentar e não deu certo, muito bem também. Porque é assim que se constrói a ciência, né? Em especial, essa parte da ciência que depende da coleta de resultados, né, de um conjunto amostral, para que você possa dizer se determinado tratamento tem eficiência ou não. Tá certo? É muito comum você ver nos países da África do Sul, né, do continente africano, melhor dizendo, campanhas de vacinação em massa. Mas boa parte dessas vacinas que são aplicadas a essas pessoas são vacinas experimentais que acabam sendo colocadas em campo para saber o impacto disso. Né? E isso não é uma coisa recente. Desde que a ciência médica vem se desenvolvendo, pessoas têm sido levadas à experiência. Teve um caso grotesco lá nos Estados Unidos, na década de 20 do século passado, em que diversas pessoas da comunidade negra norte-americana foram submetidas a um tratamento para sífilis, salvo engano, e foram inoculados com sífilis. Tiveram uma série de problemas porque eles queriam saber efetivamente qual é o tipo de cenário, de quadro que a doença provocava num conjunto de pessoas. E aí tomaram essas pessoas como cobaia. Segunda Guerra Mundial, nem se diga. Né? E não apenas por parte dos causadores da guerra, né? Por parte dos alemães, italianos e japoneses que se aliaram na Segunda Guerra Mundial. Também, do lado dos aliados, muita coisa foi feita como experimento, né? Para saber qual seria o resultado. Né? Enfim, às custas de muitas pessoas, de muitas vidas, é que a ciência vem se desenvolvendo. Tá certo? Muito bem. E aí, dessa maneira, se eu assumo o risco de produzir um resultado negativo, danoso,
é claro que a responsabilidade será imputada à minha pessoa, tá certo? E aí, nesse caso, você há que falar sim no que nós chamamos de responsabilidade civil subjetiva. Muito bem. Avançando. Diz aqui, no próximo slide, quais são os pressupostos da responsabilidade civil, né? A violação voluntária de um dever jurídico, o nexo causal e o dano propriamente dito. E aí você vai observar que, consoante esses destaques coloridos que eu dei aqui, nesses três preceitos aqui, nesses três pressupostos, violação voluntária de dever jurídico, nexo causal e dano ou ato ilícito, você vai observar que eu os destaquei na citação, na transcrição que faço do artigo 186 do Código Civil. Tá? Quando eu falo em violação voluntária de dever jurídico, eu tenho aqui a dicção da primeira parte do artigo 186, que diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, o que é a ação? Eu ajo porque tenho interesse em obter determinado resultado. Ou ainda, eu deixo de agir para produzir aquele resultado. Aí eu tenho uma conduta comissiva, que é a ação, e a conduta omissiva, que é a omissão. Né? Se eu ajo dessa maneira, eu tenho uma violação voluntária de dever jurídico. Considera-se ainda violação voluntária de dever jurídico quando eu ajo com negligência ou imprudência. O que é a negligência? Eu deixo de observar determinado procedimento que era previsto para que o dano não se concretizasse. Não liguei a luz na faixa que deveria ligar, não puxei o freio de mão, não apertei a buzina para sinalizar alguma coisa, deixei de fazer uma sutura, deixei de aplicar um determinado analgésico. Tudo isso pode ser considerado ação ou omissão voluntária. Né? Mas pode ser também interpretado como negligência, porque eu deixei de observar algo que é inerente à minha condição profissional. Por exemplo, o advogado tem um prazo para recorrer e não recorre. Negligência. Né? Vai responder pelo fato de não ter agido oportunamente naquele prazo processual e, porventura, acabou por comprometer o direito de defesa do seu constituinte. Ou ainda, agir por imprudência. O que é a imprudência? É você agir sem ter conhecimento técnico para tal. Né? Você resolve fazer algo que lhe escapa a capacidade de conhecimento, escapa a sua capacidade, a sua experiência. Então você age, como nós chamamos, por imprudência. Tá certo? Isso é o que significa imprudência. Quando você fala do nexo causal, você fala exatamente desse trecho do Código Civil, do artigo 186, que trata da violação e causa de dano ou causa dano a outra pessoa. Isso quer dizer que, se da sua conduta ativa ou omissiva, se é da sua negligência ou da sua imprudência, houver violação e isso causar dano a outrem, aí você tem um nexo de causalidade, qual é a consequência imediata? Você está cometendo um ato ilícito. Né? E o ato ilícito, ele pode existir ainda que ele seja exclusivamente moral, porque eu não preciso afetar especificamente o patrimônio material do indivíduo para ver reconhecido um ato ilícito. Se eu afetei a honra, né, o nome, a imagem da pessoa, eu estou cometendo o que nós chamamos de dano moral, porque eu estou atingindo a esfera subjetiva do outro. Né? Expus a pessoa a constrangimento, expus a pessoa a uma situação constrangedora, né? Constrangi a pessoa na frente de terceiros, xinguei a pessoa na frente de outras pessoas, falei mal desta pessoa para quem quisesse ouvir, né? Denegrindo a imagem dessa pessoa, maculando a imagem dessa pessoa, melhor dizendo. Isso daí nada mais são do que exemplos que eu estou citando aqui para vocês e que podem representar, né, uma responsabilidade civil imposta a quem pratica um ato ilícito, ainda que meramente atinja a esfera moral da pessoa, a esfera subjetiva da pessoa. Tudo bem? Então, o artigo 186,
ele nos dá a exata dimensão do que vem ser a responsabilidade civil subjetiva. Professor, mas por que isso está dizendo que o artigo 186 trata da responsabilidade civil subjetiva? Por um detalhe aqui, é que o legislador cuidou de colocar o elemento voluntário, né? O descumprimento de um dever jurídico voluntário. Então, o descumprimento do dever jurídico voluntário, seja ele por ação ou por omissão, ou ainda por negligência ou imprudência, representa o quê? Que o indivíduo, ainda que não tenha tido a intenção de produzir o resultado, acaba produzindo. Porque a regra é que ele tenha a intenção de produzir. Mas ainda que ele não tenha, mas se observado que ele agiu com negligência ou imprudência, você também vai dizer que o indivíduo responde subjetivamente pelo dano que ele praticou. Por quê? Porque está presente aí o que nós chamamos de conduta culposa. Por isso que eu fiz questão de destacar isso. Se você olhar nesse slide, que eu acho que agora faz sentido para vocês, à medida em que eu vou descrevendo os pressupostos, eu vou destacando os pressupostos tal e qual a lei os descreve. Tá certo? Por isso que você vai afirmar, em alto e bom som, que a responsabilidade civil de que trata o artigo 186 do Código Civil é a responsabilidade civil subjetiva. Tudo bem? Professor, e o artigo 187? Eu não transcrevi aqui o artigo 187. Bom, já o artigo 187, ele já não vai falar mais da responsabilidade subjetiva. Ele vai falar da responsabilidade objetiva, porque ele diz que aquele que age com excesso no exercício do direito, quer pelo seu fim econômico ou pelo seu fim social, pratica o que nós chamamos de ato ilícito. É o ato ilícito decorrente do abuso de direito. Abusar do direito é você se exceder manifestamente no exercício de um direito, né, para além dos parâmetros de razoabilidade. Eu acho que eu dei até um exemplo aqui, certa feita, em sala de aula, quando eu cito o caso do cobrador que quer receber do seu devedor algum dinheiro que o devedor está lhe devendo. Então, ao invés de ele mandar uma carta, mandar notificação, fazer a cobrança por telefone, e até mesmo ajuizar uma ação de cobrança para receber o que é devido, ele resolve atalhar por um outro caminho. Ele procura o devedor na casa do devedor, diz que vai matar o cachorro do devedor, que vai furar os pneus do carro do devedor, que vai furar o telhado da casa do devedor, que vai tocar fogo no carro do devedor, enfim. Ele constrói uma série de narrativas com um propósito exclusivo de intimidar o devedor e obrigar o devedor a pagar de qualquer forma aquela dívida. Bom, é direito do credor receber o que lhe é devido. O que ele não pode é se exceder no direito de cobrar o devedor pela dívida constituída, agindo dessa maneira, porque aí ele já acaba extrapolando o direito dele de cobrar e ele acaba caindo, né, na prática de um ato ilícito. Tanto ilícito criminal, né, porque ele está praticando a figura da coação, quanto também pelo ilícito civil. Ele está se excedendo no exercício de um direito e, por isso, ele poderá responder civilmente pela prática do abuso de direito. E o abuso de direito, no Código Civil, ele representa a responsabilidade objetiva. Porque aí eu não quero saber se o cidadão agiu com emoção, agiu no calor da discussão, ele estava fazendo um tratamento psiquiátrico e naquele dia não tomou a medicação dele, por isso ele resolveu soltar os cachorros em cima do devedor. Não. A lei é muito clara, né? Se verificado excesso, há que se falar em ato ilícito. Então aí eu não tenho mais o elemento subjetivo permeando a conduta do agente. Eu tenho apenas a conduta, né, se verificada, sendo caracterizada como responsabilidade civil, como prática de ato ilícito e, portanto, responsabilidade civil objetiva. Tá certo? Mas não apenas aí. No Código Civil, você vai encontrar outros exemplos de responsabilidade civil objetiva. Eu acho que eu até coloquei aqui o slide de número 81. Você vai encontrar alguns exemplos, né, de responsabilidade civil objetiva. Como, por exemplo, a responsabilidade pelos danos causados pelos animais que você tem em casa. Você chegou em casa, foi estacionar seu carro na garagem, seu cachorro estava solto, na hora que você abriu o portão da garagem, o cachorro saiu, atacou um vizinho, atacou uma criança, né? Isso impõe ao dono do animal responsabilidade civil objetiva. Você tem um imóvel que está muito tempo fechado, abandonado, em situação ruinosa. Ele está ameaçando desmoronar,
e o desmoronamento dele pode causar comprometimento dos imóveis que estão ao lado, pode atingir alguém que está transitando na rua, ou até mesmo o carro que esteja estacionado na frente do prédio. Na hipótese disso vir a acontecer, você vai responder objetivamente pelo dano causado. Você mora em apartamento, né? Desses edifícios antigos, que a janela está basicamente na altura da calçada, aí você colocou um vaso de planta na janela, alguém sem querer esbarrou no vaso de planta, e o vaso de planta caiu, atingiu alguém passando embaixo, responsabilidade do morador do prédio. Aí alguém levanta a mão e pergunta, mas professor, e se não der para identificar quem é o morador? Aí a responsabilidade passa a ser do condomínio, e todos os moradores vão responder em conjunto pelo dano causado por aquele morador que inadvertidamente deixou um vazio de planta pendurado onde não devia e acabou atingindo uma pessoa que estava transitando na rua, né, sem imaginar que alguma coisa cairia em cima da sua cabeça. Tá certo? Nós temos também a responsabilidade civil que deriva do direito do trabalho, né? Antigamente, até 2001, a competência para julgar causas que envolvessem acidente de trabalho era da Justiça Comum. Mas aí o STF decidiu, no julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que a regra do artigo 114 ela deveria valer em proveito da Justiça do Trabalho. Então, a partir de 2001, os processos de indenização de acidente de trabalho migraram da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, então, passou a ser competente para julgar as questões que envolvem indenização decorrente de contrato de trabalho. Tá? Essa responsabilidade ela também é objetiva e só é afastada se ficar configurada o que nós chamamos de culpa exclusiva da vítima. E o que é a culpa exclusiva da vítima? Como a própria expressão está nos dizendo, culpa exclusiva da vítima ocorre quando a vítima dá causa à ocorrência daquele fato danoso. Né? Existe uma figura dentro do direito do seguro que nós chamamos de agravamento de risco, né? O indivíduo estaciona o carro numa rua e ele, presumindo que a rua seja um lugar seguro, ele deixa o carro com a chave da ignição. Aí, naquela mesma ocasião, o cidadão se aproxima do carro, vê que não há nenhum tipo de resistência, que a chave está na ignição do carro, entra no carro, aciona o carro e vai embora com o carro, subtrai o veículo do proprietário. O que é que você tem aí? Uma hipótese de responsabilidade decorrente da culpa da conduta da vítima. Quer dizer, a vítima agravou o risco de ser assaltada ao deixar o seu veículo estacionado com a chave da ignição. Não há que se falar em responsabilidade do poder público ou da seguradora e tem que indenizar, porque foi a própria pessoa do condutor do veículo quem deixou o seu carro fácil de ser assaltado. Né? Isso nós chamamos de culpa exclusiva da vítima. O sujeito está em casa, não tem o que fazer, enfia os dois dedos na tomada para ver se a tomada está funcionando. Aí toma um choque, né? Sofre uma parada cardiorrespiratória, vai para o hospital e quando volta de lá procura um advogado e quer processar a Amazonas Energia. Não pode. Né? Por quê? Porque foi ele que colocou o dedo na tomada. O sujeito dá um tiro na cabeça, a família quer entrar com a ação de responsabilidade civil. Contra o fabricante da arma, também não pode, porque não foi o fabricante que colocou a arma na cabeça do indivíduo, né? Para o cidadão se matar. Então, essas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, elas afastam a responsabilidade civil do agente causador do dano, porque você vai verificar, ao fim e ao cabo, que quem deu causa ao dano foi a vítima, e não a pessoa que está sendo apontada como responsável pelo dano. Eu me recordo, e aí eu vou falar um pouco da minha história profissional como advogado, que lá pelos anos de 96, 97, no escritório onde eu trabalhava, apareceu um cidadão solicitando uma defesa. Eram duas defesas, na verdade. Uma de natureza civil e outra de natureza criminal. Ele estava sendo processado no tribunal do júri por suposto homicídio. Né? O que aconteceu? Ele tinha um veículo que estava transitando ali em frente da rodoviária, e naquele tempo ainda não existia, se não me falha a memória, aquela passagem de nível que foi construída ali, né? Ainda não era um cruzamento, ainda não era passagem de nível. Mas havia, ao longo daquele trecho, aqueles segregadores de pista que parece, o pessoal chama de gelo de baiana, né? Que são aquelas peças de concreto grande e que elas têm uma ponta, né? Muito bem. E aí o cidadão estava trafegando com o carro dele ali e, ao que parece, o indivíduo estava se equilibrando em cima desses divisores da pista quando caiu.
escorregou e caiu. E caiu exatamente no momento em que esse cidadão que foi lá no escritório, né, estava passando com o carro dele. Resultado, no movimento que ele fez ao escorregar de cima desse segregador, o carro passou e bateu na cabeça do cidadão, né? E aí o cidadão teve uma morte instantânea, porque causou um traumatismo craniano severo, morreu lá no local. O dono do carro parou, ainda tentou prestar socorro, mas não deu certo, né? E a sorte é que ele tinha testemunhas para atestar o que ele havia dito. O fato é que, na tese de defesa na esfera civil, que a família entrou com uma ação de indenização, nós alegamos exatamente a culpa exclusiva da vítima. O cidadão primeiramente, estava transitando em local impróprio para trânsito. Ele estava se equilibrando em cima de um segregador de pista, quer dizer, ele não estava nem andando na calçada, não estava na faixa de segurança, ele estava praticamente andando onde não devia. Então, isso por si só agrava o risco dele vir a se sujeitar à ocorrência de um evento danoso. Segundo ponto, foi ele quem escorregou, né? Ele não foi atingido com o carro quando estava em cima desse segregador de pista, né? E com isso, a consequência imediata desse descuido dele foi bater com a cabeça no veículo que estava passando no local. Não havia responsabilidade a ser imposta à figura do condutor do veículo. Tanto por isso que ele não foi pronunciado no tribunal do júri, né? O processo correu na vara de crime comum, como sendo homicídio culposo, e foi absolvido do crime, e também teve a ação julgada improcedente, né, em favor dele, em detrimento da família, que havia pedido indenização pela morte do falecido. Exatamente por quê? Por conta da descrição desses fatos, que levaram os dois julgadores a concluir que houve ali, na verdade, o que nós chamamos de culpa exclusiva da vítima. Tá certo? É uma situação inusitada, mas pode vir a acontecer. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu ver o que eu ainda tenho aqui para falar para vocês, né? Falamos aqui das teorias, falamos do artigo 186 e 187, e falamos também, né, das hipóteses de responsabilidade objetiva. E aí, na quinta-feira, eu vou dar sequência a esse nosso encontro, falando da responsabilidade, do dever de indenizar, e vou falar também da excludente de responsabilidade que está prevista no artigo 188 do Código Civil. Algum de vocês tem alguma pergunta a ser feita em relação à explanação de hoje? Caso não tenham perguntas, eu vou dar a aula por encerrado, agradecendo desde já a presença de todos e aguardando vocês para o retorno na quinta-feira, nesse mesmo horário. Tá? Tenham todos, então, uma boa noite e um bom descanso. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde.